Olá para você que está nos acompanhando, como vai? Tudo bem? Tempos novos, tempos de conversas diferentes, à distância, mas não menos agradáveis, não menos quentes, né? E a minha conversa, o meu bate-papo de hoje é com uma pessoa espetacular, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, fundador da Recrutamento Fácil, empresa de headhunter, de recolocação, busca de talentos profissionais. Diego Godoy, passagem pela PwC, passagem pela Disney, pelas grandes consultorias do Brasil. Diego, uma honra, um prazer ter você aqui conosco para bater esse papo e para a gente conversar, meu amigo. Uma honra minha, eu que agradeço, Nascimento. Então, conversa de hoje, a primeira delas, nós vamos tratar e vamos falar de tendências. A lógica agora do mundo é... A gente está vivendo uma aceleração de processos que a gente tem falado nos últimos anos. Eu tenho um grande amigo meu que foi meu professor de economia na faculdade, o professor Chico Rosário. Ele fala que o século XXI começou agora, no ano de 2020. A gente ainda não tinha iniciado o novo século. Por quê? Porque agora a gente está vivendo a real transformação digital e o uso dos meios digitais no cotidiano. Só para lembrar para quem está nos acompanhando, a gente vai fazer 3 séries de conversas. A primeira série sobre tendências, a segunda, perguntas que você gostaria de fazer para um headhunter, e a terceira conversa a gente vai falar sobre as 15 transformações pós-Covid. Essa nossa primeira conversa tem 10 perguntas chapa quente que eu vou fazer para você, e eu sei que você não foge da raia, né? E a primeira delas é a seguinte: o Covid foi o maior e o principal acelerador do desenvolvimento, da transformação digital que nós estamos vivendo. Ele acabou dando não é um freio de arrumação, mas um solavanco em todos nós? Eu acredito que, como qualquer grande transformação econômica da humanidade, nem todos vão ser beneficiados, e os que poderiam ser beneficiados, alguns não vão enxergar isso como uma possibilidade. Isso é natural do ser humano. Você não enxerga a mudança como uma coisa positiva, porque você está sendo impactado de maneira negativa. E aí eu acho que a gente pode se colocar aqui num patamar de humildade igual. Todos nós fomos pegos de surpresa, 100% das pessoas. Ninguém aqui esperava que isso fosse acontecer, a não ser o Bill Gates, né, que em 2014 falou que ia acontecer. Fora ele, todo mundo foi pego de surpresa. Antes da segunda questão, durante uma crise, li recentemente, nós sofremos de luta, nós empreendemos fuga e nós temos paralisia. Como não ser contaminado por esses 3 fatores? Vou te responder com 3 coisas que eu tenho falado para várias pessoas: humildade, coragem e agilidade. Parabéns. Quem não tiver os 3 está morto, porque você tem que se colocar no ponto em que o meu negócio talvez vá desaparecer ou vá ter que mudar, né? Que agora a gente chama de pivotar o negócio. Você vai ter que ter a coragem de falar para as pessoas, ou seja, se mostrar vulnerável, que também tem um pouco de humildade, e aí executar, a coragem para executar, e fazer isso de maneira rápida, porque já aconteceu. Acho que o grande problema da pandemia é o seguinte: ela não é uma crise como a do subprime de 2008, que ela foi se desenrolando, que a gente foi vendo. A pandemia é o que aconteceu: a gente num dia estava tudo bem, no outro dia a gente estava completamente parado. Por mim, a série já encerrava aqui com essa trilogia que você trouxe para nós: humildade, coragem e agilidade. Segunda questão: você, o professor Francisco e o Luiz Alberto César, publicitário, e o Fábio também, né, que é um cara ligado à inovação, desenvolveram e lançaram agora recentemente um paper sensacional, título corajoso: Futuro Possíveis da Economia Pós-Pandemia. Faz um overview dele para a gente aí rapidinho, por favor. Sim, vou explicar um pouco da origem dessa publicação. Ela é uma publicação com o intuito de responder à pergunta de que maneira os nossos clientes vão ser impactados e podem sofrer menos com a pandemia, né, com a crise. E aí a gente escolheu 5 temas e a gente discorreu sobre os 5 temas de maneira resumida.
de maneira colaborativa. Foi um artigo escrito a 4 mãos. 4 nunca tiveram um contato ao mesmo tempo para falar sobre o artigo. Ou seja, o artigo foi escrito de maneira quase colaborativa e cocriação dentro da perspectiva desse mundo moderno. No que uma empresa deve focar nesse momento, em meio ao caos da pandemia, Diego? Primeiro, sobreviver. Eu acho que tem que pensar no modo de sobrevivência. Eu, esses dias, brinquei com um amigo meu que tem uma pizzaria. Ele falou: minha pizza não entra numa caixinha. Ele falou para mim. Minha pizza não foi criada para entrar numa caixinha. Você prefere manter a sua postura, sua honra de que a sua pizza não entra numa caixinha e falir, ou colocá-la numa caixinha e continuar com a pizzaria aberta? E lembrando o seguinte, né? As nossas conversas, eu falo que elas são ótimas. Daqui a pouco ele vai ter que não só entrar numa caixinha, mas subir num drone. Segundo, aqueles 3 itens que eu falei para você, que tem a ver com a questão da sobrevivência. Ser humilde ao ponto de saber que o negócio talvez tenha chegado num ponto em que ele não consiga mais seguir, né? Ou seja, ter a humildade de reconhecer que eu preciso mudar e mostrar para o mercado a minha vulnerabilidade. E depois pensar na questão da coragem para executar. Ou seja, isso que a gente está falando aqui da coragem de execução é muito importante. Papel do novo líder neste tempo e nesse cenário. Também escrevi um artigo no LinkedIn recentemente que tem um trecho que fala sobre isso. A liderança atual é uma liderança madura, tá? Ela tem que ser uma liderança que pensa de maneira central no negócio, mas ela tem que enxergar os obstáculos do mercado como um novo caminho. Legal. A gente sempre fala, e eu gosto de cutucar os líderes das empresas, e eu brinco assim, que a gente está numa geração de líderes psicopatas, mas claro, calma, respirem, senhores. Temos líderes acima da média, assim, graças a Deus. Mas as empresas, na teoria, e muitas também, felizmente, na prática, vinham dizendo o seguinte: colaborador sempre em primeiro lugar. Qual é o papel dessa figura nesse momento crucial, meu querido? A empresa é um organismo social vivo formado por pessoas. Você até pode depender de máquina, equipamento, tecnologia, etc., mas sem as pessoas para executar isso não existe. Não tem como você vender 100 vezes mais num lugar se você não tiver 100 vezes mais vendedores. Você até pode ter grandes vendedores fazendo aquele trabalho, mas sem as pessoas certas no lugar certo, você não faz nada. Então, é muito distópico você pensar hoje que que existe um negócio só focado em tecnologia. As pessoas não compram tecnologia, as pessoas não compram inteligência artificial, as pessoas não compram deep learning, as pessoas compram a solução para os seus problemas. Uma empresa ela tem que entregar. Ninguém quer saber. E quem soluciona são as pessoas. Ninguém quer saber. A dor? As pessoas, sim. Tudo é pessoas, né? Então ninguém quer saber. Tem uma frase americana que fala: não quero saber como a salsicha é feita, eu quero o cachorro quente. Né? Então ninguém quer saber como você faz o produto. Ninguém quer saber se você usou inteligência artificial, uma planilha do Excel. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem resolver o problema delas. Por exemplo, no meu caso, as pessoas querem o currículo certo na mesa delas. Como eu vou fazer isso, depende de mim. Se eu vou usar tecnologia, se eu vou cobrar X, se eu vou cobrar Y, se eu vou entregar... O importante é colocar na mesa dela aquela demanda que ela tem. Resolver, né? Como dizem os startupeiros de plantão, resolver uma dor. A dor do cliente. Do papel do líder, falamos do papel do colaborador. Agora, como fica, nesse momento, essa figura nova que virou um ser diferente, que é o tal do cliente, pedindo coisas diferentes em lugares diferentes, com menos dinheiro no bolso, com mais medo em relação ao futuro. Cliente, quem é esse cara e como tratá-lo?